noite a todos os irmãos e irmãs. É uma alegria estar mais uma vez aqui nesta casa, acolhendo esse convite carinhoso, trazendo um abraço também dos ceareiros, dos trabalhadores, dos irmãos do Centro Espírita Pedra de Luz. E na noite de hoje, meus amigos, a mensagem que a gente traz para conversar um pouquinho é sobre a lei de amor. A lei de amor consta no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Amar o Próximo como a Si Mesmo. E ela faz parte das instruções dos Espíritos. Então, no início do capítulo, há umas passagens. Nós vamos aqui falar um pouquinho das passagens de Mateus. E depois das parábolas, os Espíritos explicam esse capítulo. E o primeiro título que eles colocam na explicação é a lei de amor. Para que a gente possa falar um pouquinho desse tema, nós vamos contextualizar então com as passagens do evangelista Mateus. Então Jesus disse: Fazei aos homens tudo o que querereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Logo em seguida, um diálogo, em que os fariseus perguntavam a Jesus qual é o maior mandamento da lei. E ele diz: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está em São Mateus, capítulo 22, versículo 34 e 40. Muito bem, meus irmãos. Então a gente começa a contextualizar pensando nessa conversa de Jesus. Então, se nós perdêssemos todas as escrituras sagradas e salvássemos esse mandamento, diz Jesus, está aí toda a lei dos profetas. Nada estaria perdido. Se nós conseguíssemos cumprir e fazer o que manda esses dois mandamentos, entenderíamos todo o resto. É isso que ele quer nos dizer. Então, quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, é dizer confiar em Deus, acreditar, compreender, aceitar aquilo que nós não temos controle, que nós não podemos mudar. Porque se Deus é essa inteligência infinita, suprema, criador de todas as coisas, nosso Pai, e temos em nós a centelha divina, já dizia Jesus, confia e acredita. Aquilo que tu não compreendes hoje tem uma razão de ser e é para o teu melhor. Porque nós queremos ter o controle de tudo, mas quem tem o controle de tudo é Deus. Então, eis aqui a primeira situação. A segunda diz ele: ama o teu próximo, faz ao teu próximo o que tu gostaria que fizesses para ti. Ama do jeito que tu gostarias de ser amado. Mas faz como a ti mesmo. Então, aqui ele coloca uma reflexão importante. A gente precisa amar o irmão como nós amamos a nós mesmos. E como nós estamos nos amando? Porque quando nós olhamos para nós, a primeira coisa que nós temos que ponderar aqui, para que a gente possa se amar, a gente precisa se conhecer. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec faz para os Espíritos, e diz assim: qual a melhor forma, qual a melhor maneira de combater o mal? E aí a gente pensa, o mal externo, mas o mal que há em nós? Aquilo que em nós ainda nos incomoda, nos aflige, nos faz sofrer. E aí os Espíritos dizem, já dizia um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. É a melhor forma de combater o mal. Porque primeiramente nós precisamos combater o mal que há em nós. Porque muitas vezes o que nós vimos no exterior reflete aquilo que ainda nos incomoda, sombras que ainda permanecem em nós e que faz com que muitas vezes o nosso olho seja mau também. Então a gente pode imaginar que se nós fôssemos como um forno, um forno ligado, aquecido, que vai irradiando, e vai contagiando os outros irmãos. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos depurando, nós vamos nos percebendo, não nos negando,
Porque às vezes a gente diz assim, eu acho que eu sou um pouco impaciente, mas agora eu quero resolver ser paciente. Então eu vou dizer para os outros que eu sou paciente, aí resolvo dizer, não, mas agora eu sou paciente. Mas no fundo eu ainda não sou. Então o remédio não é esse, o remédio é, eu sei que eu não tenho muita paciência, o que eu posso fazer para desenvolver a minha paciência? E às vezes a gente pede para Deus, Deus me dá paciência. E será que ele vem com a varinha mágica nos dá paciência? Ele vai nos mandar alguém para que a gente aprenda a ser paciente. É aquela pedrinha no nosso sapato, às vezes a gente leva a vida inteira e no final aprende a ser paciente. Convivendo com irmãos nossos que desenvolvem essa virtude em nós. Então quando a gente vai se conhecendo, se percebendo, nós vamos nos aceitando, vamos nos amando. Poxa, eu sou assim, mas eu tenho ferramentas para melhorar, eu vou me depurando, então eu vou me autoconhecendo, vou me amando e consigo entender o meu irmão. Porque quando eu olho para ele, eu digo assim, ele, pode ser que ele não seja ainda aquela maravilha que eu gostaria que ele fosse, mas ele é como eu, ele tem o processo dele. Como eu tive que me trabalhar, eu sei que ele também está com a luta interna dele. E aí eu vou compreendendo, eu não vou apontando mais o dedo, e isso eu vou amando. Eu fiz esse trabalho primeiro em mim, consigo fazer o trabalho no outro. Muito bem. Então aí a gente vai, compreendendo essas passagens, vai para as instruções dos Espíritos, a lei de amor. E o Evangelho nos traz algumas reflexões, que eu separei em mais ou menos 6 itens que vão nos ajudar. Dizem os Espíritos, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, é o sentimento por excelência. E lá ele coloca, os homens no início possuíam instintos, caminhando sensações, sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. E aí nós podemos pensar, bom, então, quando nós éramos totalmente primitivos, a gente agia só por instintos. Depois a gente foi desenvolvendo as sensações. Até que passado algum tempo a gente desenvolve os sentimentos. E aí a gente pensa assim, mas agora então eu não tenho que usar mais os meus instintos. E eu vou negando essa parte em mim. Há um médico espírita, palestrante espírita, Dr. Sérgio Lopes, que escreveu um livro chamado Cérebro Triuno, que ele fala sobre isso. Os 3 níveis da casa mental. Então nós temos esse primeiro nível e ele correlaciona com as leis divinas. Primeiro nível, o instinto, nosso primarismo, né? E aí ele faz um link com leis morais, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei da conservação. E ele consegue olhar para o cérebro e dizer mais ou menos aonde se pontua em nós a região em que é guardada as nossas memórias, os nossos instintos mais profundos. Segundo nível da casa mental, as sensações, a vivência do dia a dia, do hoje, é aquilo que a gente traz no cérebro das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E aí faz o link, a lei de trabalho, a lei de sociedade, é a nossa convivência de todos os dias. E ele vai para o terceiro nível da casa mental, onde a ciência ainda está desbravando conhecimentos, que são os lobos frontais. Aquilo que está por vir. Aquilo que nós ainda centelha e que nós temos condições de desenvolver. Então, a lei de adoração, a lei de amor, justiça e caridade, que vai nos ampliar a visão espiritual. Mas o que ele nos explica? Nós podemos passar uma vida inteira apenas adorando? Imaginemos que viemos para cá, vamos reencarnar, temos a nossa humanidade, chegamos aqui, não, agora vou ficar só nesse nível. Será que nós estamos cumprindo o nosso objetivo? Vamos só ficar... Vamos para uma pedra, um templo, se isolar e vamos ficar adorando. Então ele diz, é um erro. Nós precisamos transitar entre os 3 níveis. Há situações na vida que os instintos nos ajudam. Como, por exemplo, às vezes uma pessoa já idosa, 90 anos, por aí vai andar, a pessoa pode dizer, ela nem vai prestar atenção na hora de atravessar a rua, já está tão velhinha. Mas ela presta. Ela olha para o lado. Por quê? Lei da conservação. Se nós estamos numa selva, que a gente sabe que tem bichos perigosos, a gente vai ficar alerta. Porque o nosso corpo vai nos avisar. Se nós precisar correr, nós vamos ter que correr. Se nós precisar ficar parado, nós vamos ter que ficar parado. Nós temos que usar ao nosso lado os instintos que nos ajudam a ter uma vida equilibrada. Nós temos sensações. Não só as físicas no sentido de calor, de frio, de sentir, mas aquelas que
pulsão de vida, né? Como Freud explica na psicologia, a pulsão de morte, que explica muitos traumas, muitas questões. E claro que a parte mais sublimada, que nós estamos desenvolvendo, que faz parte do nosso processo evolutivo, e que nós vamos chegar num patamar em que ela será tão mais desenvolvida que nós saberemos olhar para as outras partes com equilíbrio e utilizá-las de maneira correta. Então é essa questão que nós temos que compreender. Querem ver por quê, meus irmãos? Jesus veio até nós. Quando a gente fala de Jesus, a gente tem que considerar mais ou menos 4 bilhões de anos, que é o tempo do nosso orbe. Ele já era quando a gente ainda não era. Então, 4 bilhões de anos, já era espírito puro e governador, participou de todo o processo de planejamento e constituição do orbe. E ele veio e encarnou, e chegou aqui entre nós e viveu a mesma humanidade que nós. Porque se Jesus não tivesse vindo e vivido entre nós e sentido o que nós sentimos, como que nós poderíamos tê-lo como guia e modelo? O guia e modelo para nós é alguém que viveu aquilo que nós estamos vivendo e superou. Então nós podemos dizer, sim, ele é meu guia e modelo, porque ele veio. Ele se alegrava em festas de casamento, ele compartilhava, ele conversava, ele sorria, ele abraçava, ele chorava. Então ele viveu as emoções, ele viveu as sensações junto conosco. Depois, no finalzinho da nossa conversa, nós vamos lembrar uma partezinha da última passagem de Jesus aqui conosco, que vai nos provar essas situações todas que nós estamos falando hoje. A segunda questão que as instruções dos Espíritos nos colocam é a palavrinha chamada reencarnação, que nós conhecemos bem, que diz, ergue a pedra dos túmulos. Falávamos, o homem no início, claro, utilizava muito mais os instintos, estávamos mais próximos do ponto de partida. Através do aperfeiçoamento das reencarnações, das nossas idas e vindas aqui, nós fomos nos aperfeiçoando das nossas vivências. E os instintos e sensações foram aprimorados em proveito dos sentimentos. Nós fomos desenvolvendo as virtudes. Então, isso se dá através do nosso processo evolutivo, que é o caminho para o desenvolvimento do amor proposto por Jesus. E esse amor, diz o Evangelho, é a essência divina. A essência divina está em nós, porque nós temos a centelha divina. Então, nós temos esse amor em nós. E ele coloca nestas palavras, porque mesmo o homem mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto uma afeição viva. Então, aquela pessoa que hoje nós olhamos e dizemos assim, mas aquele ele é muito malvado. Não dá, aquele ele é muito malvado. Não. Este é filho de Deus, nosso irmão. E este, diz o Evangelho, que nós julgamos muito malvado, tem por alguém ou por um objeto alguma afeição. Querem ver uma passagem do livro de André Luiz? Eu sempre digo que às vezes eu não consigo dizer qual é o livro, porque eu não sei se é no Mundo Maior, Missionários da Luz, eu leio alguns e às vezes a gente não sabe lembrar exatamente do título, né? Mas há uma passagem, uma dessas missões que André Luiz faz nas regiões mais trevosas e também na Terra. Ele estava acompanhado do mentor dessa missão. E eles verificaram que tinha um espírito muito trevoso, que já estava apresentando sinais de cansaço do mal. Ele liderava uma equipe em regiões trevosas há 400 anos. E ele estava apresentando cansaço, estava entediado do mal. E então a equipe, sentindo que havia uma brecha para conseguir um diálogo com esse irmão, disse, não, agora nós vamos trabalhar, porque agora é o momento. Ele está cansando do mal. Ele se pegava em reflexões já muitas vezes. Todo o trabalho que eles desenvolveram para ter acesso a esse irmão foi muito difícil, porque devido à vibração deles e à região que eles teriam que entrar, eles tinham que tomar certos cuidados, porque eles precisavam quebrar certas barreiras, até que eles estivessem frente a frente com o irmão. E nada era imposto por eles, porque até nisso eles nos explicam, Deus não impõe nada a ninguém, nada é força,
Tudo é trabalho construído. Então eles tiveram que fazer esse trabalho para que tivessem a oportunidade de quebrar as barreiras e chegar ao encontro do irmão. Perto do momento derradeiro, entendendo a dimensão daquele irmão, André Luiz pergunta, mas como nós vamos conseguir conversar com o irmão? Como nós vamos conseguir convencê-lo a sair desse propósito? Calma, que Deus sabe de tudo. No momento derradeiro vai virar alguém que irá nos auxiliar. E quando eles estavam naquele diálogo, o irmão lá resistente, né? Ele estava tentando se entregar, mas resistente. Os irmãos conversavam, meu irmão, para que isso? Você já está há tantos anos, você está preso, você precisa se libertar. Eis que naquele momento uma equipe da espiritualidade traz, enfrenta o irmão, salvo engano o nome do personagem do livro era Gregório, a mãe desse irmão, que era o único ser que ele tinha realmente uma afeição muito grande. Só que a mãe, já um espírito mais evoluído, estava em outras regiões. E ela conseguia de vez em quando ter acesso a ele, mas ele não via. E naquele momento, quando ela chega e abre os braços, ela, meu filho, e argumenta, ele cai no choro. É como se as forças dele fossem quebradas e ele não resiste, e ele se entrega para a mãe. Porque por mais que os outros falassem, o que tocou ele naquele momento foi o amor. Foi o fato de que ali estava diante dele alguém que ele amava muito. E foi isso que o convenceu. Então é esse o amor que Jesus nos propõe. E aí, meus irmãos, o Evangelho nos traz uma outra situação que nos fala do amor egoísta. Que é quando o amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos. E os outros todos a nós são indiferentes. Antigamente a gente via muito casamentos por castas, porque uma família tinha que se unir a outra família, senão não podia. Se era de uma religião, não podia se envolver com outra religião. A doutrina espírita, há muitos anos, quando iniciou seus trabalhos, seus estudos, às vezes as pessoas tinham que dar explicação na delegacia depois de uma reunião dentro da casa espírita, até que se aceitasse e se compreendesse. A gente não precisa ir muito longe, porque às vezes a gente fala antigamente, mas o nosso planeta, o nosso mundão é muito grande e existem regiões ainda no mundo que a gente vê essas coisas acontecerem, meus irmãos, infelizmente. As pessoas são obrigadas a se casar ou passar a vida com outras pessoas que tenham a mesma posição social, né? Ou sejam do mesmo grupo de crenças, porque senão não se admite. E a lei de amor proposta por Jesus é quando o homem entende que o amor não se restringe a um grupo de pessoas. É o amor proposto por Jesus, que amava a todos. Quando a gente fala daquele irmão que está em erro, Jesus veio falar com as pessoas que iam ser condenadas, com aquelas que eram apedrejadas, com aquelas que eram consideradas, não, mas esse é coletor de impostos e nos faz mal. Era com essas pessoas que Jesus convivia. Então ele veio nos dizer que o amor é universal. Mais uma coisa importante. Jesus saiu a pregar com 30 anos, meus irmãos. E aí nós podemos nos perguntar, mas o que ele fez então até os 30 anos? Até os 30 anos, Jesus ficou em casa, na marcenaria com José e conviveu com a família. Isso também é uma mensagem silenciosa para nós. Porque é importante o amor universal e fraternal, mas quando a gente também consegue amar dentro de casa. Ele muito amou dentro de casa. Durante 3 anos, ele expandiu e disse, o meu amor é da humanidade inteira. Mas ele não negligenciou a família, ele nos deu esse exemplo. Durante 30 anos, ele conviveu com a família. Então, meus irmãos, nós temos que amar, nós temos que aproveitar a oportunidade encarnatória que nós temos e amar hoje. Porque nós temos a doutrina espírita que nos ajuda muito e relatos de irmãos que já foram para a espiritualidade, que vêm nos passar as mensagens e dizem, olha, quando eu estive aí a situação era assim, eu achei que chegando aqui ia ser também e foi diferente. Porque às vezes os valores que a gente acha que é o que nos vão nos credenciar, não é o que nos credencia na espiritualidade. Então, ame hoje. E aí o Evangelho vem e diz assim, amar no sentido profundo é. O que será que é para nós amar no sentido profundo? Aí o Evangelho diz, é ser leal,
é ser probo, é ser consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. Então a gente aprende que amar é cumprir as leis divinas, é fazer o bem, é ser correto, é andar pelaquela portinha estreita. Não é muito bom, às vezes a gente fica se machucando, a portinha é muito estreita, me tira da minha zona de conforto, a gente prefere a bem larga, né? Porque daí eu tô livre, vou fazer festa. E o problema não é fazer festa. A gente falava aqui, Jesus ia a festas. A gente pode ir a festas, a gente pode jogar bola, a gente gosta de esporte, vamos fazer esporte, gosta de dançar, vamos dançar. Qual é a nossa atitude íntima quando nós estamos nesses ambientes? Como nós funcionamos quando nós estamos lá? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, o amor, ele é um desenvolvimento progressivo, a gente já conseguiu entender isso, né? E nós hoje somos infinitamente melhores do que nós éramos, por exemplo, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, vamos imaginar 500 anos atrás. Então, hoje a gente já tem outras noções, não é mesmo? Ideias de liberdade, de fraternidade, diferente do que a gente poderia entender há alguns anos atrás. E a doutrina espírita nos deu essas ferramentas, tirou o véu dos nossos olhos, nos fez compreender racionalmente que, na verdade, para que a gente desenvolva esse amor em nós temos que desenvolver também a autorresponsabilidade. A gente vai se conhecer, vai ver o que a gente precisa fazer para se melhorar, e depende de nós, do nosso livre-arbítrio, e vamos em frente. Quando a gente falou ali que a gente precisa se autoconhecer, quando Kardec pergunta a falante do Espírito de Verdade qual a melhor forma de combater o mal, que ele diz, né? Conhece-te a ti mesmo, essa foi a resposta. O que é bem e mal para nós, meus irmãos? E aí a gente encontra uma explicação assim, ó. Bem é quando eu tenho esse cumprimento de leis divinas, vamos ver se não é assim. Amor, justiça, caridade, trabalho para mim. Eu tenho amor para mim, eu tenho trabalho, as coisas são justas para mim, as leis divinas funcionam para mim. Então eu tenho bem, é isso? Bem é o cumprimento das leis divinas para mim e para todos. Porque quando as leis divinas, segundo a minha consciência, só tem que me atender, aí não é bem, aí é mal. Porque justiça tem que ser para mim, mas tem que ser para ti também, tem que ser para ti. Amor tem que ser para mim, mas tem que ser para ti também, aí é bem. E nós, quando vivemos aqui em sociedade encarnados, nós temos que ter essa noção muito clara. Jesus já tinha e nós vamos ver, porque neste capítulo 11 nós temos a passagem dai a César o que é de César, e não é à toa que está nesse capítulo. Quando eu venho para cá e eu quero ter uma vida boa, e eu quero viver em sociedade, tem alguém que passa ali perto da minha casa e recolhe o meu lixo. Que bom, recolhe o lixo da casa da Carol. Não tenho lixo. Eu tenho luz na minha rua. Que bom, né? Eu posso sair, não estou no escuro. Eu tenho água quente. Eu tenho alguns benefícios, mas em troca, eu também tenho que ter uma privação, uma certa privação da minha liberdade, ou eu tenho que cumprir determinadas regras. E por isso, para que eu tenha alguém que possa me ajudar a recolher o meu lixo, para que eu tenha um serviço à minha disposição para ter luz nesse ambiente, na minha casa, eu preciso contribuir para que isso aconteça. E que possa acontecer para todos. Não é mesmo? E aí Jesus, quando estava conversando com os fariseus, eles perguntam uma pergunta capciosa para Jesus, para ver se Jesus vacilava, porque eles queriam ver se ele, dependendo da resposta, ele iria a julgamento. Disse assim, mestre, os impostos estão tão caros, você acha certo nós pagarmos os impostos? E daí ele diz, o que vês na moeda? Que imagem vês na moeda? Aí diz, mestre, a imagem de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Como quer dizer? Para que nós estejamos aqui, se cumpra a lei de sociedade, de amor, de justiça e de caridade,
Deus nos credencia aqui para que a gente cumpra com os nossos papéis, com as nossas profissões. Então, nós temos que colaborar para que essa sociedade viva em paz e tenha amor, justiça e caridade. É que nem a medicina. Ah, mas se tudo se resolve, se Deus sabe tudo, se tudo se resolve na espiritualidade, por que então não há só essa situação espiritual e a pessoa fica... Não, por quê? Aquela pessoa que vem, reencarna, estuda, faz uma especialização, trabalha, se aperfeiçoa, é instrumento de Deus. E está aqui para ajudar. Muitas vezes, em desdobramento de sono, essa pessoa tem inspirações, conhecimentos. Porque o nosso progresso é realizado aqui por nós. Porque nós precisamos trabalhar para que ele aconteça. Bom, meus irmãos, então, nós podemos citar ainda aqui, a título exemplificativo, uma passagem da obra Paulo e Estevão, do apóstolo Paulo, quando ainda ele era Saulo. E Saulo era apaixonado por Abigail. Abigail era um espírito já muito iluminado. Quando ela vê essas questões ideológicas de Saulo, acaba tendo e ela cai doente, um pouco antes dele ter esse momento com Jesus no deserto de Damasco, ele vai falar com Abigail e ela lhe dá 4 conselhos. Ela diz: Saulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Se a gente compreende um pouquinho a lei de amor, a gente percebe que é o caminho. O amor é esse sentimento por excelência, que a gente passa, perpassa, desenvolve e consegue compreendê-lo nessa imensidão proposta por Jesus. Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa semear. Às vezes as coisas não vão acontecer agora, no momento que a gente quer, então a gente precisa saber esperar, porque nós fazemos parte da natureza e a natureza tem espírito de sequência. Quando nós plantamos uma árvore, a sementinha está ali, ela precisa de todo um processo para romper o solo, sair a primeira galinho, crescer e se transformar numa árvore frondosa. Isso leva um tempo. E às vezes a gente quer que tudo aconteça agora. Perdoar. Perdoar porque para romper os grilhões, para avançar, para ter esse processo evolutivo, para dar luz às nossas sombras, para nos autoconhecermos e nos amarmos, a gente inclusive precisa se auto-perdoar, meus irmãos. Porque não adianta carregar culpas. Isso só vai nos prender. A gente precisa olhar para nós, reconhecer. Bom, eu não estava muito legal até agora, mas agora eu preciso mudar. O que eu posso fazer? A gente pode pensar no exemplo de Pedro e de Judas, né? Judas achava que Jesus faria aquela revolução pela espada, né? Quando ele percebe o engano, ele se consome pela culpa e sucumbe. Pedro nega o mestre 3 vezes. Quando ele percebe, ele quase sucumbe, mas ele pensa: não, mas eu vou trabalhar, eu vou refazer. E aí o arrependimento serve de trampolim para que ele tenha novas oportunidades de trabalhar. Então não adianta a gente se consumir com culpa por erros que a gente cometeu. Basta que a gente olhe para eles e diga: agora eu não vou mais, eu vou fazer diferente. Para isso a gente precisa olhar para dentro de nós e desenvolver o amor próprio. Quando a gente diz que só o amor vai cobrir a multidão, a gente não, Jesus diz, né? Só o amor vai cobrir toda a multidão dessas nossas dificuldades, que a gente pode chamar de erros. A igreja fala pecados. A gente tem 2 historinhas aqui. A historinha de uma conhecida de Chico Xavier, que passava por um processo obsessivo muito forte, e às vezes ela passava pelas ruas assim, em surtos, translocada, e aí um amigo tipo: olha a situação da irmã, Chico, tenta interceder por ela. E ele conversa com a irmã, né, a favor da irmãzinha. E a irmã disse: Chico, espera, ela vai melhorar. Daí uns meses ela engravida. Ela engravida, dá luz a uma criança. Quando a criança nasce, todos ficam espancados, né? A criança vem disforme, visualmente causa um impacto, com várias deficiências físicas. E aquela mãe olha a criança, acolhe, e durante 9 anos que foi a vida dessa criança,
porque devido às suas fragilidades orgânicas, ela desencarna muito cedo. Durante 9 anos, aquela mãe teve uma vida de dedicação à criança. Nunca mais teve surtos, nunca mais teve nada. Ali naquele menino estava o seu obsessor do passado. E ela o amou tanto, que quando ele estava muito mal prestes a morrer, ela liga para Chico e diz: Chico, meu filho vai morrer. Vem, Chico, e faz uma oração por ele, que eu sinto que ele está partindo. E Chico vai. Quando Chico chega, faz a oração, Emmanuel do lado, Chico vê o espírito se desprendendo, e dali sai a imagem do perispírito de um homem lindo, de aproximadamente uns 30 anos, completamente perfeito, uma aura de paz, e aí Emmanuel diz: vê, Chico, só o amor. Então, meus irmãos, quando a gente tenta entender a lei de amor, a mesma coisa de Divaldo Franco, nós temos esse livro Semeador de Estrelas, biografia de Divaldo Franco, por Sueli Calder-Schubert, e também no livro dele, né, no filme dele. Divaldo passou por um processo de obsessão terrível. Uma noite, chega na mansão do caminho, uma noite de chuva, uma criança que tinha sido jogada no lixo. Vocês já devem saber histórias, se a maioria já viu ou assistiu o filme, né? E quando ele tira o lenço também, uma deformidade no rosto, não tinha uma aparência muito bonita. Ele já tinha adotado tantas crianças e ele acolhe a criança e diz: mas aqui tu serás amada. E ainda ele diz: pobrezinha, certo, a mãe achou tão que jogou no lixo. Quando ele entra na mansão do caminho, naquela noite de chuva, o obsessor diz: Divaldo, irás amar essa criança? E ele olha e diz: sim, eu irei amar, será uma filha minha. Então, a partir de agora, Divaldo, nós estamos resolvidos. Esta criança é a minha mãe. Tu irás amá-la? Então, aqui acabam as nossas contendas. O amor. Por mais que a gente tenha teoria, meus irmãos, por mais que a gente fale, é só vivendo. É só vivendo. E então falávamos agora, para terminar, naquela passagem de Jesus, quando dizíamos que Jesus se alegrava, Jesus chorava. Eu acho que eu já contei aqui essa história em uma outra oportunidade, mas acho que é conveniente trazê-la novamente. Jesus, nos seus últimos momentos na cruz, conta a Humberto de Campos, o que chamamos de nosso repórter espiritual. Ele traz vários relatos das passagens de Jesus, conta Humberto de Campos, que Jesus na cruz olha aquela turba enfurecida e não reconhece nenhum dos seus amigos, não vê nenhum dos seus apóstolos, e sente uma tristeza, sente uma saudade. Naquele momento, espiritualmente, como ele queria ver um rosto amigo, que lhe desse força. Aí, olhando mais, ele vê João, o único ali, abraçado por Maria. Mas João, naquele momento, era o filho de Maria, porque imagina a dor de uma mãe ver o filho pregado numa cruz. E aí, quando ele está naquela tristeza profunda, na saudade, e aparece aquele rosto enigmático que ele já reconhecera no deserto, o espírito extremamente trevoso, imaginemos a capacidade trevosa desse espírito de enfrentar Jesus. Então, naquele momento, ele chega e diz: onde estão os teus amigos? Te abandonaram? Mas tu sabes que se tu quiseres, tu desce dessa cruz. Jesus podia mesmo descer da cruz. Vem comigo. Vem comigo que nós vamos estabelecer o reino. E naquele momento, então, diz Humberto de Campos que Jesus chora mais profundamente. E aí ele começa a fazer uma reflexão íntima. E aí ele diz: mas Pedro não me negou porque não me amava. É porque ele tinha medo. Estava receoso, ainda na infância, de alguns passos, mas ele será a pedra angular do meu evangelho. Judas não me traiu porque não me amava. Ele achava que a minha revolução era da espada. Ele ainda não compreendeu a mensagem de meu pai. E assim diz Humberto de Campos que ele foi perdoando foi perdoando. E no momento que ele foi perdoando, o semblante já foi se acalmando, e aquela paisagem espiritual foi mudando, e o céu foi se abrindo, e aqueles anjos todos foram aparecendo, e o espírito fugiu, saiu.
não suportou aquela luz. Por isso, meus irmãos, que eu trago essa história para nos dizer que Jesus viveu a nossa humanidade. Quando estudávamos lá aquela parte dos 3 níveis da casa mental, a nos dizer assim, não tem problema quando tu choras, não tem problema se tu sente saudades. Até eu fui tentado, e nós falamos do Espírito numa ordem de 4 bilhões de anos. Então ele veio e viveu. E muito amor, muito amor. Porque então naquele momento ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-os. Eles ainda não sabem o que fazem. A maior prova de amor de Jesus, pedindo por nós. Meus irmãos, essa é a mensagem da noite de hoje. Eu agradeço a todos pela paciência e pelo carinho. Obrigada.